Profeta, declara ele com humildade, reconhecendo sua origem comum. Esta é a história de um homem que trocou seu cajado de pastor pelo manto profético, não por ambição ou tradição familiar, mas por um chamado divino irrecusável. Imagine a cena. Um homem rústico, com mãos calejadas pelo trabalho no campo, de repente impelido a confrontar reis, sacerdotes e mercadores. O que poderia levar alguém como Amós a abandonar a segurança de sua vida pastoral para enfrentar os poderosos de sua época? Seu chamado não foi gradual nem esperado. Veio como um rugido divino que ecoou em seu coração. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Assim começa a jornada de um dos mais contundentes profetas da justiça social que Israel conheceu. O cenário onde Amós exerceu seu ministério profético era de contrastes gritantes. Externamente, Israel vivia um período de expansão territorial e prosperidade econômica sem precedentes. As fronteiras haviam sido restauradas, desde a entrada de Amate até o mar da Arabá, conforme os antigos limites do reino de Salomão. O comércio florescia, os palácios se multiplicavam e a elite exibia sua riqueza em banquetes suntuosos e casas de marfim. Porém, por trás dessa fachada de sucesso, escondia-se uma realidade sombria de desigualdade social. Os ricos tornavam-se cada vez mais ricos à custa da exploração dos pobres. O sistema judicial estava corrompido, com juízes aceitando subornos para favorecer os poderosos. A religião havia se transformado em mero ritual vazio, com cerimônias pomposas em santuários como Betel e Gilgal, enquanto a verdadeira adoração a Deus, expressa na justiça e na compaixão, era negligenciada. Os comerciantes fraudavam pesos e medidas, cobrando preços exorbitantes e escravizando os pobres por dívidas insignificantes. Vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias, denunciava Amós, revelando como a ganância havia corroído os valores fundamentais da aliança com Deus. As palavras de Amós caíram como trovões sobre Israel, começando com uma estratégia retórica brilhante. Inicialmente, ele pronunciou julgamentos contra as nações vizinhas, Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe, conquistando a atenção e aprovação de seus ouvintes israelitas. Mas então, inesperadamente, voltou sua mensagem contra Judá e, finalmente, contra o próprio Israel, deixando claro que o povo escolhido não estava isento do julgamento divino. Somente vós conheci de todas as famílias da terra, portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades, declarou, estabelecendo um princípio revolucionário. Maior privilégio implica maior responsabilidade. A mensagem de Amós atacava diretamente o coração da injustiça social. Ele condenava os ricos, que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, que se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas e bebem vinho dos que foram multados. Sua crítica, mais contundente, porém, era contra a religiosidade vazia. Odeio, desprezo vossas festas e não me deleito com vossas assembleias solenes, proclamava em nome de Deus, exigindo que corra o juízo como as águas e a justiça como ribeiro perene. Esta conexão indissolúvel entre adoração verdadeira e justiça social tornou-se a marca registrada de sua profecia. O momento decisivo no ministério de Amós ocorreu em Betel, o principal santuário do Reino do Norte, durante uma celebração religiosa. Ali, diante da corte real e do sumo sacerdote Amazias, Amós ousou pronunciar palavras de julgamento contra a casa de Jeroboão. Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. A reação foi imediata e hostil. Amazias, representante do establishment religioso e político, denunciou Amós ao rei como
conspirador, e ordenou-lhe: vai-te, vidente, foge para a terra de Judá, come lá o teu pão e lá profetiza. Este confronto revela o dilema eterno enfrentado pelos verdadeiros profetas. Como permanecer fiel à mensagem divina quando ela desafia diretamente os poderes constituídos? A resposta de Amós foi exemplar em sua coragem. Não sou profeta, nem filho de profeta. Sou pastor e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Com estas palavras, Amós estabeleceu um precedente para todos os que, ao longo da história, seriam chamados a falar verdades inconvenientes aos poderosos, fundamentando sua autoridade não em credenciais humanas, mas no chamado divino. As profecias de Amós se cumpriram tragicamente. Em 722 a.C., o Império Assírio destruiu Samaria e levou os israelitas ao exílio, exatamente como o pastor-profeta havia anunciado. Mas o legado de Amós transcende em muito as circunstâncias históricas específicas de seu tempo. Sua voz continua a ecoar através dos séculos, desafiando-nos a examinar a relação entre nossa fé e nossas práticas sociais. Quando Martin Luther King Jr. declarou que o arco do universo moral é longo, mas inclina-se para a justiça, estava canalizando o espírito de Amós. Quando profetas modernos denunciam sistemas econômicos que privilegiam poucos à custa de muitos, estão seguindo os passos deste pastor de Tecoa. A mensagem central de Amós, que a verdadeira espiritualidade não pode ser divorciada da justiça social, permanece revolucionária ainda hoje. Em um mundo onde a desigualdade continua a crescer, onde sistemas religiosos muitas vezes se acomodam ao status quo em vez de desafiá-lo, onde a exploração dos vulneráveis frequentemente ocorre sob o manto da legalidade, precisamos redescobrir a coragem de Amós. Seu chamado para que o juízo corra como as águas e a justiça como ribeiro perene, não é apenas um ideal poético, mas um imperativo divino que continua a desafiar indivíduos e sociedades a alinharem suas práticas com os princípios eternos da justiça e da compaixão. Imagine um homem simples, com mãos calejadas pelo trabalho árduo, que de repente se vê confrontando reis, sacerdotes e comerciantes poderosos, sem treinamento formal, sem linhagem profética, sem status social. Apenas um pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros que ousou erguer sua voz contra um sistema inteiro de opressão. Esta é a história de Amós, o profeta que abalou Israel até suas fundações e cujas palavras, passados quase 3 milênios, ainda ecoam com assustadora atualidade. Como um homem comum, se transformou em uma das vozes mais poderosas da justiça social na história. O que podemos aprender com sua coragem para enfrentar os desafios de nosso próprio tempo? Se você já se perguntou como uma única voz pode fazer a diferença em um mundo de injustiças, ou se questionou sobre a relação entre fé autêntica e responsabilidade social, continue assistindo. A jornada de Amós vai inspirar você a olhar para a sua própria vida e para a sociedade ao seu redor com novos olhos. Em um tempo de aparente prosperidade e paz, quando o reino de Israel vivia seus dias de glória sob o reinado de Jeroboão II, surge uma voz dissonante vinda não dos círculos religiosos tradicionais, mas dos campos de Tecoa, uma pequena cidade no reino de Judá, ao sul. Amós, um simples pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros, é chamado por Deus para uma missão extraordinária que o levaria ao coração do reino rival do norte. Não sou profeta, nem filho de profeta, declara ele com humildade, reconhecendo sua origem comum e falta de credenciais formais para o papel que estava assumindo. O chamado de Amós não veio através de uma sucessão dinástica ou de uma educação nas escolas proféticas da época. Veio diretamente de Deus,
como um rugido que ecoou em seu coração. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Este chamado divino transformou um homem comum em um porta-voz da justiça divina, ilustrando como Deus frequentemente escolhe os improváveis para realizar seus propósitos mais importantes. A transição da vida pastoral para o ministério profético não deve ter sido fácil. Imagine abandonar a relativa segurança de sua ocupação familiar, deixar sua terra natal e viajar para um reino estrangeiro, ainda que culturalmente relacionado, para entregar uma mensagem que certamente provocaria hostilidade. Amós não tinha a proteção de uma instituição religiosa estabelecida. Não tinha patronos poderosos. Tinha apenas a convicção inabalável de que Deus havia falado e que ele devia obedecer. Este início improvável nos ensina algo profundo sobre o chamado divino. Deus não escolhe necessariamente os mais qualificados segundo padrões humanos, mas qualifica aqueles que escolhe. A autoridade de Amós não vinha de credenciais externas, mas da autenticidade de seu chamado e da verdade de sua mensagem. Em um mundo obcecado por títulos, certificações e status, a história de Amós nos lembra que a verdadeira autoridade moral frequentemente surge de lugares inesperados e através de pessoas improváveis. O cenário onde Amós exerceu seu ministério profético por volta de 760, 750 a.C. era de contrastes gritantes. Externamente, Israel vivia um período de expansão territorial e prosperidade econômica sem precedentes sob o longo reinado de Jeroboão II, 793, 753 a.C. As fronteiras haviam sido restauradas, desde a entrada de Amate até o Mar da Arabá, conforme os antigos limites do reino de Salomão. Este período de estabilidade política foi possível em grande parte porque as potências regionais, Egito, Assíria e Babilônia, estavam temporariamente enfraquecidas ou voltadas para outros conflitos. A prosperidade econômica era visível nas cidades israelitas. Escavações arqueológicas confirmam o que Amós descreve: palácios luxuosos, casas adornadas com marfim, banquetes suntuosos e um comércio internacional florescente. A elite de Israel vivia em um luxo sem precedentes, com camas de marfim e taças de vinho, símbolos de um estilo de vida opulento que contrastava drasticamente com a realidade da maioria da população. Por trás dessa fachada de sucesso nacional, escondia-se uma realidade sombria de desigualdade social crescente. A prosperidade não era distribuída equitativamente. Enquanto uma pequena elite acumulava riquezas imensuráveis, grande parte da população sofria com a exploração econômica sistemática. Os ricos tornavam-se cada vez mais ricos à custa da exploração dos pobres, criando um abismo social que contradizia fundamentalmente os princípios da aliança mosaica. Você já parou para pensar como sociedades aparentemente prósperas podem esconder injustiças profundas? Continue assistindo para descobrir como as denúncias de Amós sobre a Israel antiga podem iluminar as contradições de nosso próprio tempo. O sistema judicial estava corrompido, com juízes aceitando subornos para favorecer os poderosos. Transformam o direito em veneno e deitam por terra a justiça, denunciava Amós, revelando como as instituições que deveriam proteger os vulneráveis haviam se tornado instrumentos de sua opressão. Os tribunais, em vez de serem bastiões de equidade conforme exigia a lei de Moisés, tornaram-se mecanismos para legalizar a exploração. Os comerciantes fraudavam pesos e medidas, uma prática explicitamente condenada na lei mosaica. Diminuís o efa e aumentais o ciclo, e fraudais com balanças enganosas, acusava o profeta, expondo como a desonestidade nos negócios havia se tornado prática comum.
Mais grave ainda, os pobres eram vendidos como escravos por dívidas insignificantes. Vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias. O sistema econômico havia se tornado tão distorcido que vidas humanas valiam menos que objetos triviais. Paralelamente a esta degradação social, a religião havia se transformado em mero ritual vazio. Os santuários em Betel e Gilgal fervilhavam de atividade religiosa. Sacrifícios eram oferecidos em abundância. Festas religiosas eram celebradas com pompa e músicas eram entoadas em louvor a Deus. No entanto, esta religiosidade externa coexistia confortavelmente com a injustiça social generalizada, revelando uma profunda desconexão entre ritual e ética, entre adoração e justiça. Este contexto histórico e social de Israel no século 8 a.C. fornece o pano de fundo essencial para compreendermos a urgência e a radicalidade da mensagem de Amós. Ele falava a uma sociedade que havia preservado as formas externas da religião enquanto abandonava sua essência ética, que celebrava a prosperidade nacional enquanto ignorava a opressão sistemática em seu meio. Um cenário que, infelizmente, encontra paralelos inquietantes em muitas sociedades contemporâneas. As palavras de Amós caíram como trovões sobre Israel, começando com uma estratégia retórica brilhante que demonstra sua sagacidade como comunicador, apesar de sua falta de treinamento formal. Inicialmente, ele pronunciou julgamentos contra as nações vizinhas, Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe, por suas atrocidades e crimes contra a humanidade. Esta abordagem certamente conquistou a atenção e aprovação de seus ouvintes israelitas, que se deleitavam em ouvir condenações divinas contra seus inimigos históricos. Mas então, inesperadamente, Amós voltou sua mensagem contra Judá e, finalmente, contra o próprio Israel, deixando claro que o povo escolhido não estava isento do julgamento divino. Somente a vós conheci de todas as famílias da terra. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades, declarou, estabelecendo um princípio revolucionário. Maior privilégio implica maior responsabilidade. Ou, status especial de Israel como povo da aliança, longe de garantir-lhes imunidade, apenas intensificava sua responsabilidade de viver segundo os padrões divinos de justiça. A mensagem de Amós atacava diretamente o coração da injustiça social institucionalizada. Ele condenava os ricos que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, que se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas e bebem vinho dos que foram multados. Sua denúncia não era apenas contra indivíduos isolados, mas contra um sistema inteiro que permitia e até incentivava tais abusos. Ele expunha a hipocrisia de uma sociedade que mantinha elaborados rituais religiosos enquanto tolerava a exploração sistemática dos vulneráveis. Sua crítica mais contundente, porém, era contra a religiosidade vazia que caracterizava o culto israelita da época. Em uma das passagens mais impactantes de sua profecia, Amós transmite estas palavras divinas: odeio, desprezo vossas festas, e não me deleito com vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. O que acontece quando a religião se torna apenas um ritual vazio? Como reconhecer quando nossa espiritualidade perdeu sua conexão com a justiça? Continue assistindo para descobrir como Amós desafiou uma nação inteira a repensar sua relação com Deus e com o próximo. Esta rejeição divina do culto israelita não significava que Deus havia abandonado os rituais que ele mesmo havia instituído.
Significava antes que tais rituais haviam se tornado inaceitáveis quando divorciados da justiça social. A verdadeira adoração, insistia Amós, não podia ser separada da ética. Por isso, ele exigia que corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene, uma imagem poderosa que sugere que a justiça deve ser tão natural, abundante e essencial para a vida comunitária quanto a água corrente. Outra dimensão revolucionária da mensagem de Amós era sua compreensão da soberania universal de Deus. Em uma época em que as divindades eram tipicamente vistas como limitadas a territórios ou povos específicos, Amós apresentava o Deus de Israel como Senhor de todas as nações. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos sírios de Quir. Esta visão de um Deus que governa sobre todos os povos e que julga todas as nações, segundo padrões universais de justiça, era profundamente contracultural e antecipava o universalismo ético que mais tarde caracterizaria as grandes tradições proféticas. A mensagem de Amós, portanto, estabelecia conexões indissolúveis entre adoração verdadeira e justiça social, entre privilégio e responsabilidade, entre religião e ética. Estas conexões, revolucionárias em seu tempo, continuam a desafiar e inspirar comunidades de fé até hoje, convidando-nos a examinar criticamente se nossas práticas religiosas estão alinhadas com nosso compromisso com a justiça e a compaixão. O momento decisivo no ministério de Amós ocorreu em Betel, o principal santuário do Reino do Norte, durante uma celebração religiosa. Este local não foi escolhido por acaso. Betel, Casa de Deus, tinha profundas associações históricas com o patriarca Jacó e havia se tornado o centro religioso oficial do Reino de Israel após a divisão política. Ali, Jeroboão I havia estabelecido um bezerro de ouro como símbolo religioso alternativo ao Templo de Jerusalém, iniciando o que os escritores bíblicos posteriores considerariam como idolatria institucionalizada. Foi neste cenário, carregado de significado religioso e político, que Amós ousou pronunciar palavras de julgamento contra a casa real. Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Esta profecia não era apenas uma previsão de eventos futuros, mas um ataque direto à legitimidade do regime e suas instituições religiosas. Ao profetizar o exílio, Amós estava efetivamente declarando que o projeto nacional de Israel havia falhado por causa de sua infidelidade à aliança com Deus. A reação foi imediata e hostil. Amazias, o sumo sacerdote de Betel e representante do establishment religioso e político, denunciou Amós ao rei como conspirador. Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras. Esta acusação de sedição revela como a mensagem profética era percebida como uma ameaça política direta, desestabilizadora da ordem estabelecida. Amazias, então, ordenou a Amós: vai-te, vidente, foge para a terra de Judá, come lá o teu pão e lá profetiza. Mas em Betel não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e templo do reino. Esta ordem de expulsão expõe a tensão fundamental entre profecia e poder institucional. Amazias essencialmente admite que Betel não é realmente casa de Deus, mas santuário do rei. Uma confissão reveladora de como a religião havia se tornado subordinada aos interesses políticos. O que acontece quando um mensageiro da verdade confronta sistemas de poder estabelecidos? Qual deve ser nossa postura quando instituições religiosas se comprometem com interesses políticos?
Continue assistindo para descobrir como a resposta de Amós a estas pressões pode nos inspirar hoje. A resposta de Amós a esta tentativa de silenciamento foi exemplar em sua coragem e clareza. Não sou profeta nem filho de profeta. Sou pastor e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Com estas palavras, Amós reafirmava a fonte de sua autoridade. Não credenciais humanas ou posições institucionais, mas o chamado divino direto. Ele não podia ser silenciado por ameaças humanas, porque sua lealdade fundamental era a Deus, não às estruturas de poder existentes. Este confronto entre Amós e Amazias ilustra o dilema eterno enfrentado pelos verdadeiros profetas. Como permanecer fiel à mensagem divina quando ela desafia diretamente os poderes constituídos? A resposta de Amós estabeleceu um precedente para todos os que, ao longo da história, seriam chamados a falar verdades inconvenientes aos poderosos. Sua coragem inspirou figuras como Dietrich Bonhoeffer enfrentando o nazismo, Martin Luther King Jr. confrontando o racismo institucionalizado e inúmeros defensores dos direitos humanos que se opuseram a regimes opressivos. O confronto em Betel também revela algo profundo sobre a natureza do poder e sua relação com a verdade. O poder institucional frequentemente busca cooptar a religião, transformando-a em um instrumento de legitimação do status quo. Quando a religião se torna santuário do rei, em vez de espaço para o encontro autêntico com Deus, ela perde sua capacidade profética de questionar e transformar. A coragem de Amós nos lembra que a verdadeira fé deve manter sua independência crítica em relação às estruturas de poder, preservando sua capacidade de falar verdade ao poder. As consequências deste confronto não são explicitamente narradas no livro de Amós, mas podemos inferir que o profeta enfrentou perseguição e possivelmente até violência por sua ousadia. No entanto, o fato de suas palavras terem sido preservadas e eventualmente incluídas no cânon bíblico sugere que, mesmo que tenha sido rejeitado em seu tempo, a verdade de sua mensagem acabou sendo reconhecida pelas gerações posteriores. As profecias de Amós se cumpriram tragicamente. Em 722 a.C., aproximadamente 3 décadas após seu ministério, o Império Assírio destruiu Samaria e levou os israelitas ao exílio, exatamente como o pastor-profeta havia anunciado. Este cumprimento histórico validou Amós como autêntico porta-voz divino, segundo os critérios estabelecidos em Deuteronômio 18. No entanto, o legado de Amós transcende em muito as circunstâncias históricas específicas de seu tempo. Sua voz continua a ecoar através dos séculos, desafiando-nos a examinar a relação entre nossa fé e nossas práticas sociais. A mensagem central de Amós, que a verdadeira espiritualidade não pode ser divorciada da justiça social, permanece revolucionária ainda hoje. Em um mundo onde comunidades religiosas frequentemente se concentram em questões de doutrina, ritual e moralidade pessoal, enquanto negligenciam questões de justiça estrutural, Amós nos lembra que Deus julga sociedades não apenas por sua ortodoxia religiosa, mas por como tratam seus membros mais vulneráveis. Quando profetas modernos denunciam sistemas econômicos que privilegiam poucos à custa de muitos, estão seguindo os passos deste pastor de Tecoa. Quando ativistas religiosos insistem que a fé deve se manifestar em ação social transformadora, estão canalizando o espírito de Amós. Quando Martin Luther King Jr. declarou que o arco do universo moral é longo, mas inclina-se para a justiça, estava ecoando a convicção de Amós de que o julgamento divino sobre a injustiça é inevitável, mesmo que demore a se manifestar plenamente.
A crítica de Amós à religiosidade vazia também ressoa poderosamente em nosso tempo. Em uma era de espiritualidade de consumo, onde experiências religiosas são frequentemente buscadas por seu valor emocional ou psicológico, sem compromisso ético correspondente, Amós nos lembra que a autenticidade espiritual se manifesta necessariamente em compromisso com a justiça. Suas palavras desafiam tanto o fundamentalismo, que se concentra na pureza doutrinária enquanto ignora a injustiça social, quanto o progressismo que abraça causas sociais, enquanto esvazia a fé de seu conteúdo transcendente. Em um mundo onde a desigualdade continua a crescer, onde sistemas religiosos muitas vezes se acomodam ao status quo em vez de desafiá-lo, onde a exploração dos vulneráveis frequentemente ocorre sob o manto da legalidade, precisamos redescobrir a coragem de Amós. Seu chamado para que o juízo corra como as águas e a justiça como ribeiro perene não é apenas um ideal poético, mas um imperativo divino que continua a desafiar indivíduos e sociedades a alinharem suas práticas com os princípios eternos da justiça e da compaixão. Talvez o aspecto mais inspirador do legado de Amós seja o exemplo de como uma única voz, surgida de origens improváveis e falando verdades inconvenientes, pode impactar a história. Ele nos lembra que não precisamos de credenciais impressionantes ou posições de poder para fazer a diferença. O que precisamos é coragem moral, clareza de visão e disposição para permanecer fiéis à verdade, mesmo quando isso nos coloca em conflito com os poderes estabelecidos. A história de Amós nos convida a fazer perguntas desafiadoras sobre nossa própria sociedade. Quais são as injustiças estruturais de nosso tempo que exigem denúncia profética? Como nossas práticas religiosas podem se tornar mais autenticamente alinhadas com os valores de justiça e compaixão? Que formas de religiosidade vazia precisamos abandonar para abraçar uma fé que verdadeiramente honra o Deus que se preocupa com os oprimidos? Como podemos, como Amós, encontrar coragem para falar verdade ao poder, mesmo quando isso é impopular ou perigoso? Texto padrão. Se a história de Amós tocou seu coração, não deixe que ela termine aqui. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem poderosa. Inscreva-se em nosso canal para mais conteúdo que conecta fé e justiça social. E mais importante, permita que o exemplo deste pastor profeta inspire você a viver sua própria fé com coragem e integridade, defendendo a justiça em seu próprio contexto. Como Amós, você também pode ser uma voz que faz a diferença em seu mundo. Em um mundo de aparente prosperidade, onde os ricos celebravam em palácios de marfim e os pobres eram vendidos como escravos pelo preço de um par de sandálias, uma voz inesperada rompeu o silêncio. Não era um erudito dos círculos religiosos, nem um nobre da corte real, nem mesmo um profeta treinado nas escolas tradicionais. Era apenas um pastor de ovelhas, um homem rústico dos campos de Tecoa, com mãos calejadas pelo trabalho árduo e sem credenciais que impressionassem os poderosos. No entanto, suas palavras abalaram um reino inteiro e quase 3 milênios depois, continuam a desafiar nossa compreensão sobre o que significa realmente adorar a Deus em um mundo marcado pela injustiça. Esta é a história de Amós, o profeta improvável que ousou confrontar reis, sacerdotes e mercadores, proclamando uma mensagem tão revolucionária em seu tempo quanto urgente para o nosso: que a verdadeira fé é inseparável da justiça social. Se você já se perguntou como uma única voz pode fazer a diferença em um mundo de injustiças, ou se questionou sobre a relação entre fé autêntica e responsabilidade social, continue assistindo.
A jornada de Amós vai inspirar você a olhar para a sua própria vida e para a sociedade ao seu redor com novos olhos. Não se esqueça de ativar as notificações e deixar seu like para que mais pessoas possam conhecer esta história extraordinária que continua a transformar vidas até hoje. Em um tempo de aparente prosperidade e paz, quando o reino de Israel vivia seus dias de glória sob o reinado de Jeroboão II, 753 a.C., surge uma voz dissonante vinda não dos círculos religiosos tradicionais, mas dos campos de Tecoa, uma pequena cidade no reino de Judá, ao sul. Amós, um simples pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros, é chamado por Deus para uma missão extraordinária que o levaria ao coração do reino rival do norte. Não sou profeta, nem filho de profeta, declara ele com humildade em Amós 7,14, reconhecendo sua origem comum e falta de credenciais formais para o papel que estava assumindo. O chamado de Amós não veio através de uma sucessão dinástica ou de uma educação nas escolas proféticas da época. Veio diretamente de Deus como um rugido que ecoou em seu coração. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Amós 1:2. Esta imagem poderosa do rugido divino sugere a urgência e a autoridade da mensagem que Amós estava sendo comissionado a entregar. Não era uma mensagem que ele poderia ignorar ou modificar para torná-la mais palatável aos seus ouvintes. Era um chamado imperativo que exigia obediência imediata. A transição da vida pastoral para o ministério profético não deve ter sido fácil. Imagine abandonar a relativa segurança de sua ocupação familiar, deixar sua terra natal e viajar para um reino estrangeiro, ainda que culturalmente relacionado, para entregar uma mensagem que certamente provocaria hostilidade. Amós não tinha a proteção de uma instituição religiosa estabelecida. Não tinha patronos poderosos. Tinha apenas a convicção inabalável de que Deus havia falado e que ele devia obedecer. Este início improvável nos ensina algo profundo sobre o chamado divino. Deus não escolhe necessariamente os mais qualificados segundo padrões humanos, mas qualifica aqueles que escolhe. A autoridade de Amós não vinha de credenciais externas, mas da autenticidade de seu chamado e da verdade de sua mensagem. Em um mundo obcecado por títulos, certificações e status, a história de Amós nos lembra que a verdadeira autoridade moral frequentemente surge de lugares inesperados e através de pessoas improváveis. Para compreender plenamente o impacto revolucionário da mensagem de Amós, precisamos mergulhar no contexto histórico e social em que ele ministrou. O século 8 a.C. foi um período de significativas transformações geopolíticas no Antigo Oriente Próximo. As grandes potências da época, Egito, Assíria e Babilônia, estavam temporariamente enfraquecidas ou voltadas para outros conflitos, criando um vácuo de poder que permitiu aos reinos menores como Israel e Judá experimentarem um período de relativa independência e prosperidade. Sob o longo reinado de Jeroboão II, Israel viveu uma era de expansão territorial e florescimento econômico sem precedentes. Segundo 2 Reis 14:25, Jeroboão restabeleceu os limites de Israel desde a entrada de Amate até o mar da Arabá, recuperando territórios que haviam sido perdidos para potências estrangeiras e restaurando as fronteiras aproximadas do Reino Unido sob Salomão. Esta expansão territorial trouxe consigo controle sobre importantes rotas comerciais, aumentando significativamente a riqueza que fluía para o reino. A prosperidade econômica era visível nas cidades israelitas. Escavações arqueológicas em sítios como Samaria, a capital do Reino do Norte, confirmam o que Amós descreve: palácios luxuosos, casas adornadas com marfim,
banquetes suntuosos e um comércio internacional florescente. Artefatos de marfim encontrados em Samaria correspondem precisamente às camas de marfim e casas de marfim mencionadas em Amós 3:15 e 6:4. A elite de Israel vivia em um luxo sem precedentes, com camas de marfim e taças de vinho, símbolos de um estilo de vida opulento que contrastava drasticamente com a realidade da maioria da população. Esta prosperidade material coincidiu com um período de intensa atividade religiosa. Os santuários em Betel e Gilgal, mencionados por Amós, eram centros de peregrinação, onde sacrifícios eram oferecidos em abundância e festas religiosas eram celebradas com pompa. O Reino do Norte havia desenvolvido suas próprias tradições religiosas, centradas particularmente no santuário de Betel, onde Jeroboão I havia estabelecido um bezerro de ouro como símbolo religioso alternativo ao Templo de Jerusalém. Embora os escritores bíblicos posteriores condenassem estas práticas como idolatria, os israelitas do norte provavelmente as viam como formas legítimas de adoração ao Deus de seus antepassados. Por trás dessa fachada de sucesso nacional e fervor religioso, escondia-se uma realidade sombria de desigualdade social crescente. A prosperidade não era distribuída equitativamente. Enquanto uma pequena elite acumulava riquezas imensuráveis, grande parte da população sofria com a exploração econômica sistemática. Os ricos tornavam-se cada vez mais ricos à custa da exploração dos pobres, criando um abismo social que contradizia fundamentalmente os princípios da Aliança Mosaica, que enfatizava a responsabilidade comunitária e a proteção dos vulneráveis. O sistema judicial estava corrompido, com juízes aceitando subornos para favorecer os poderosos. Transformam o direito em veneno e deitam por terra a justiça. Amós 5:7. Denunciava Amós, revelando como as instituições que deveriam proteger os vulneráveis haviam se tornado instrumentos de sua opressão. Os tribunais, em vez de serem bastiões de equidade, conforme exigia a lei de Moisés, tornaram-se mecanismos para legalizar a exploração. Os comerciantes fraudavam pesos e medidas, uma prática explicitamente condenada na lei mosaica. Diminuís o efa e aumentais o ciclo, e fraudais com balanças enganosas. Amós 8:5. Acusava o profeta, expondo como a desonestidade nos negócios havia se tornado prática comum. Mais grave ainda, os pobres eram vendidos como escravos por dívidas insignificantes. Vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias. Amós 2:6. O sistema econômico havia se tornado tão distorcido que vidas humanas valiam menos que objetos triviais. A exploração dos camponeses pelos proprietários de terras era particularmente severa. A estrutura agrária havia mudado significativamente desde os primeiros dias da ocupação israelita de Canaã. O ideal de famílias possuindo suas próprias terras inalienáveis havia dado lugar a um sistema de latifúndios, onde grandes proprietários acumulavam terras às custas de pequenos agricultores. Estes, incapazes de pagar impostos ou empréstimos em tempos de dificuldade, frequentemente perdiam suas terras ancestrais e se tornavam trabalhadores dependentes ou mesmo escravos por dívidas. As mulheres também sofriam formas específicas de opressão, como sugere a referência de Amós às vacas de Bazã, Amós 4:1-3, uma metáfora para as mulheres ricas de Samaria que oprimem os pobres e esmagam os necessitados. Esta passagem indica que as mulheres da elite não eram meras espectadoras passivas, mas participantes ativas no sistema de exploração, possivelmente através de seu consumo ostensivo e demandas por luxos que intensificavam a pressão sobre os produtores. Paralelamente a esta degradação social, a religião havia se transformado em mero ritual vazio.
Os santuários em Betel e Gilgal fervilhavam de atividade religiosa. Sacrifícios eram oferecidos em abundância, festas religiosas eram celebradas com pompa e músicas eram entoadas em louvor a Deus. No entanto, esta religiosidade externa coexistia confortavelmente com a injustiça social generalizada, revelando uma profunda desconexão entre ritual e ética, entre adoração e justiça. Este contexto histórico e social de Israel no século 8 a.C. fornece o pano de fundo essencial para compreendermos a urgência e a radicalidade da mensagem de Amós. Ele falava a uma sociedade que havia preservado as formas externas da religião, enquanto abandonava sua essência ética, que celebrava a prosperidade nacional, enquanto ignorava a opressão sistemática em seu meio. Um cenário que, infelizmente, encontra paralelos inquietantes em muitas sociedades contemporâneas. As palavras de Amós caíram como trovões sobre Israel, começando com uma estratégia retórica brilhante que demonstra sua sagacidade como comunicador, apesar de sua falta de treinamento formal. Os primeiros 2 capítulos de seu livro apresentam uma série de oráculos contra as nações, começando com os inimigos tradicionais de Israel e gradualmente se aproximando até culminar em um julgamento devastador contra o próprio Israel. Esta estrutura em círculos concêntricos revela um profeta com profunda compreensão da psicologia humana e habilidade retórica refinada. Inicialmente, Amós pronunciou julgamentos contra as nações vizinhas: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe, por suas atrocidades e crimes contra a humanidade. Por 3 transgressões de Damasco e por 4 não suspenderei o castigo. Amós 1:3 declara, usando uma fórmula poética que sugere que a medida da iniquidade está completa e o julgamento é inevitável. Ele condena Damasco por trilhar Gileade com trilhos de ferro, Gaza por deportar populações inteiras, Tiro por quebrar um pacto de irmandade, Edom por perseguir seu irmão com a espada, Amon por atrocidades contra mulheres grávidas e Moabe por profanar os restos mortais de um rei. Esta abordagem certamente conquistou a atenção e aprovação de seus ouvintes israelitas, que se deleitavam em ouvir condenações divinas contra seus inimigos históricos. Podemos imaginar cabeças assentindo em concordância, enquanto Amós detalhava os crimes dessas nações e anunciava o julgamento divino sobre elas. Sua audiência provavelmente pensava: sim, esses pagãos merecem o castigo divino por suas atrocidades. Mas então, inesperadamente, Amós voltou sua mensagem contra Judá, o reino irmão do sul. Por 3 transgressões de Judá e por 4 não suspenderei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Amós 2:4. Esta acusação, embora séria, ainda poderia ser recebida com certa aprovação pelos israelitas do norte, que haviam desenvolvido uma rivalidade com o reino do sul e possivelmente viam suas próprias práticas religiosas como superiores ou mais autênticas. Finalmente, no clímax desta sequência retórica, Amós dirige sua mensagem contra o próprio Israel. Por 3 transgressões de Israel e por 4 não suspenderei o castigo. Amós 2:6. O que segue é uma condenação devastadora, não de atrocidades de guerra, como no caso das nações pagãs, mas de injustiças sociais sistemáticas. Vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias. Pisam a cabeça dos pobres no pó da terra e pervertem o caminho dos mansos. Amós 2:6-7. Esta estratégia retórica, começar com o que é familiar e aceitável para a audiência, antes de conduzi-la a uma conclusão desafiadora, revela Amós como um comunicador habilidoso que sabia como capturar a atenção de seus ouvintes e levá-los a confrontar verdades inconvenientes sobre si mesmos.
É uma técnica que encontramos também nas parábolas de Jesus, como a do bom samaritano, onde a audiência é levada a identificar-se com um personagem inesperado e desconfortável. A estratégia de Amós para capturar a atenção de seu público era brilhante, começando com o que eles queriam ouvir antes de confrontá-los com verdades difíceis sobre eles mesmos. Continue assistindo para descobrir como esta técnica pode transformar a maneira como comunicamos verdades desafiadoras em nosso próprio tempo. Ao voltar sua mensagem contra Israel, Amós estabelece um princípio revolucionário. Somente a vós conheci de todas as famílias da terra. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Amós 3:2. Esta declaração subverte radicalmente a compreensão comum que os israelitas tinham de seu status como povo escolhido. Longe de garantir-lhes imunidade ao julgamento divino, seu relacionamento especial com Deus apenas intensificava sua responsabilidade de viver segundo os padrões divinos de justiça. Maior privilégio implica maior responsabilidade. Princípio que desafia não apenas o Israel antigo, mas todas as comunidades religiosas que reivindicam um relacionamento especial com o divino. A mensagem de Amós atacava diretamente o coração da injustiça social institucionalizada em Israel. Ele condenava os ricos, que oprimem os pobres e esmagam os necessitados. Amós 4:1, que se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas e bebem vinho dos que foram multados. Amós 2:8. Estas não eram acusações vagas, mas denúncias específicas de práticas que violavam diretamente as provisões da lei de Moisés, que explicitamente proibia reter a capa de um devedor durante a noite, Êxodo 22, 26, 27, e exigia justiça para os pobres, Deuteronômio 15, 7, 11. Amós expunha a hipocrisia de uma sociedade que mantinha elaborados rituais religiosos enquanto tolerava a exploração sistemática dos vulneráveis. Ele denunciava aqueles que ansiavam por fazer do efa pequeno e do ciclo grande, falsificando balanças enganosas. Amós 8:5, revelando como práticas comerciais fraudulentas haviam se tornado comuns, apesar da clara proibição em Levítico 19:35-36. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e rim justo tereis. Particularmente perturbadora era a prática de vender o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias. Amós 2:6, sugerindo que pessoas eram escravizadas por dívidas triviais, em flagrante violação das provisões da lei que limitavam a servidão por dívidas e exigiam tratamento humano dos escravos. Êxodo 21:2-11, Levítico 25:39-43. Esta mercantilização da vida humana representava uma profunda perversão dos valores da aliança que enfatizava a dignidade de cada israelita como membro do povo de Deus. A corrupção do sistema judicial era outro alvo da crítica profética de Amós. Transformam o direito em veneno e deitam por terra a justiça. Amós 5:7, denunciava ele, expondo como as instituições que deveriam proteger os vulneráveis haviam se tornado instrumentos de sua opressão. Aborrecem aquele que os repreende à porta e abominam aquele que fala com integridade. Amós 5:10, acrescentava, revelando como a própria estrutura de justiça comunitária, tradicionalmente administrada à porta da cidade, havia sido corrompida para silenciar vozes, críticas e perpetuar injustiças. Amós também condenava o luxo excessivo e o consumo ostensivo da elite israelita. Ele descreve aqueles que se deitam em camas de marfim e se estendem sobre os seus leitos e comem os cordeiros do rebanho, bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo.
Amós 6:4-6, enquanto permanecem indiferentes à ruína de José. Uma metáfora para o sofrimento do povo comum. Esta crítica ao luxo não era uma condenação da riqueza em si, mas da indiferença moral que frequentemente a acompanhava, da disposição de desfrutar de conforto e prazer enquanto ignorando o sofrimento ao redor. Sua crítica mais contundente, porém, era contra a religiosidade vazia que caracterizava o culto israelita da época. Em uma das passagens mais impactantes de sua profecia, Amós transmite estas palavras divinas: odeio, desprezo vossas festas e não me deleito com vossas assembleias solenes, ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Amós 5, 21, 23. Esta rejeição divina do culto israelita é particularmente chocante porque os rituais mencionados, holocaustos, ofertas de manjares, ofertas pacíficas, cânticos, eram precisamente aqueles prescritos na lei de Moisés. Não se tratava de práticas pagãs importadas, mas dos próprios rituais que Deus havia instituído. No entanto, estes haviam se tornado inaceitáveis quando divorciados da justiça social. A verdadeira adoração, insistia Amós, não podia ser separada da ética. Por isso ele exigia que corra o juízo como as águas e a justiça como ribeiro perene. Amós 5:24, uma imagem poderosa que sugere que a justiça deve ser tão natural, abundante e essencial para a vida, comunitária quanto a água corrente. Esta metáfora aquática é particularmente significativa em uma região semiárida como Israel, onde a água era preciosa e os ribeiros perenes eram raros. Amós estava chamando por uma justiça que não fosse intermitente ou superficial, mas constante e profunda, permeando todos os aspectos da vida social. Outra dimensão revolucionária da mensagem de Amós era sua compreensão da soberania universal de Deus. Em uma época em que as divindades eram tipicamente vistas como limitadas a territórios ou povos específicos, Amós apresentava o Deus de Israel como Senhor de todas as nações. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos sírios de Quir. Amós 9:7. Esta declaração era profundamente subversiva. Ao comparar o êxodo de Israel, o evento fundador de sua identidade nacional, com as migrações de povos pagãos como os filisteus e os sírios, Amós estava desafiando a noção de excepcionalismo israelita. Ele apresentava um Deus que não apenas governava sobre Israel, mas que dirigia os movimentos de todos os povos e que julgava todas as nações segundo padrões universais de justiça. Esta visão universalista antecipava o desenvolvimento posterior da compreensão monoteísta que caracterizaria o judaísmo pós-exílico e, eventualmente, o cristianismo e o islamismo. Amós estava ajudando a pavimentar o caminho para uma concepção de divindade que transcendia fronteiras étnicas e nacionais. Um Deus que não poderia ser domesticado ou monopolizado por qualquer grupo particular. A mensagem de Amós não se limitava a denunciar injustiças e anunciar julgamento. Ela também continha elementos de esperança e restauração, particularmente na seção final do livro. Após descrever o julgamento devastador que viria sobre Israel, simbolizado pela imagem poderosa de um cesto de frutos maduros, indicando que o tempo da colheita, julgamento, havia chegado, Amós 8:1-2. Amós conclui com uma visão de restauração futura. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi,
e repararei as suas brechas, e levantarei as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e comerão o seu fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Amós 9, 11, 15. Esta visão de restauração é significativa por vários aspectos. Primeiro, ela enfatiza a reconstrução do tabernáculo caído de Davi, sugerindo uma reunificação dos reinos divididos sob uma liderança davídica renovada. Segundo, ela descreve uma abundância agrícola quase miraculosa, onde o que lavra alcançará ao que ceifa, indicando que a colheita será tão abundante que a próxima temporada de plantio começará antes que a colheita anterior tenha terminado. Terceiro, ela promete um retorno do exílio e um replantio permanente na terra. Não serão mais arrancados da sua terra. Esta conclusão esperançosa levantou questões entre estudiosos sobre sua autenticidade, com alguns sugerindo que pode ser uma adição posterior ao texto original. No entanto, mesmo que seja uma adição posterior, ela reflete uma compreensão teológica importante. O julgamento divino, por mais severo que seja, não é a palavra final. A aliança de Deus com seu povo permanece, e além do julgamento, há a promessa de restauração e renovação. Esta tensão entre julgamento e esperança, entre denúncia profética e promessa de restauração, é característica da tradição profética hebraica como um todo. Os profetas não eram simplesmente arautos da destruição, mas visionários que mantinham viva a esperança mesmo nos tempos mais sombrios. Sua crítica ao presente era motivada não apenas pela indignação moral, mas por uma visão de um futuro melhor, mais justo e mais fiel à aliança divina. A mensagem de Amós, portanto, estabelecia conexões indissolúveis entre adoração verdadeira e justiça social, entre privilégio e responsabilidade, entre religião e ética. Estas conexões, revolucionárias em seu tempo, continuam a desafiar e inspirar comunidades de fé até hoje, convidando-nos a examinar criticamente se nossas práticas religiosas estão alinhadas com nosso compromisso com a justiça e a compaixão. O que acontece quando a religião se torna apenas um ritual vazio? Como reconhecer quando nossa espiritualidade perdeu sua conexão com a justiça? Continue assistindo para descobrir como Amós desafiou uma nação inteira a repensar sua relação com Deus e com o próximo, e o que isso significa para nós hoje. Para apreciar plenamente a radicalidade da mensagem de Amós, precisamos situá-la no contexto mais amplo do desenvolvimento da tradição profética em Israel. Amós é frequentemente considerado o primeiro dos profetas escritores, aqueles cujas mensagens foram preservadas em livros que levam seus nomes, embora profetas como Elias e Eliseu o tenham precedido cronologicamente. Como tal, ele estabeleceu padrões e temas que seriam desenvolvidos por profetas posteriores como Oséias, Isaías e Jeremias. Antes de Amós, Ashintum, profecia em Israel e Judá frequentemente estava associada a fenômenos estáticos e a oráculos focados principalmente em questões políticas e militares. Profetas como Natã e Gade serviam como conselheiros da corte, oferecendo orientação divina para reis como Davi e Salomão.
Elias e Eliseu, embora mais independentes e críticos da monarquia, concentravam-se principalmente na luta contra a adoração de Baal e na defesa da exclusividade da adoração a Yahvé. Amós representa uma evolução significativa nesta tradição. Embora compartilhe a preocupação com a adoração exclusiva a Yahvé, ele expande o escopo da crítica profética para incluir questões de justiça social e ética comunitária. Ele estabelece uma conexão explícita entre fidelidade religiosa e justiça social, que se tornaria central para a tradição profética posterior. Esta ênfase na justiça social não era inteiramente nova. A lei de Moisés já continha numerosas provisões para a proteção dos pobres, viúvas, órfãos e estrangeiros. No entanto, Amós articula esta preocupação com uma clareza e força sem precedentes, elevando a justiça social de uma entre muitas obrigações religiosas para o próprio cerne da verdadeira adoração. Outro aspecto inovador da profecia de Amós é sua disposição de anunciar julgamento contra o próprio Israel. Profetas anteriores haviam criticado reis específicos por suas falhas, mas Amós vai além, anunciando um julgamento abrangente sobre a nação como um todo. Ao fazê-lo, ele desafia a complacência nacional e a presunção de que o status de Israel como povo escolhido garantiria proteção divina, independentemente de seu comportamento. A forma literária do livro de Amós também representa uma inovação significativa. Embora provavelmente baseado em oráculos orais originalmente entregues em contextos públicos, como santuários e mercados, o livro demonstra uma sofisticação literária considerável. Utiliza uma variedade de formas poéticas, incluindo oráculos de julgamento, visões apocalípticas, hinos, lamentações e diálogos. Esta diversidade de formas literárias, combinada com uma linguagem vívida e imagens poderosas, estabeleceu padrões para a literatura profética posterior. Particularmente notável é o uso que Amós faz de imagens do mundo natural: terremotos, secas, pragas de gafanhotos, fogo consumidor, para comunicar a realidade do julgamento divino. Como pastor e agricultor, ele estava intimamente familiarizado com o mundo natural e suas forças, e utiliza este conhecimento para criar metáforas poderosas que ressoariam com sua audiência agrária. O leão rugiu. Quem não temerá? O Senhor Deus falou. Quem não profetizará? Amós 3:8. Esta imagem vívida do rugido do leão comunica a inevitabilidade e o terror do julgamento divino de uma forma que sua audiência compreenderia, visceralmente. A influência de Amós se estendeu muito além de seu próprio tempo. Profetas posteriores, como Isaías, Miqueias e Jeremias, desenvolveram e expandiram seus temas, particularmente a conexão entre adoração verdadeira e justiça social. A famosa passagem de Miqueias: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8. Ecoa claramente as preocupações de Amós. No período pós-exílio, a mensagem de Amós não se limitava a denunciar injustiças e anunciar julgamento. Ela também continha elementos de esperança e restauração, particularmente na seção final do livro. Após descrever o julgamento devastador que viria sobre Israel, simbolizado pela imagem poderosa de um cesto de frutos maduros, indicando que o tempo da colheita, julgamento, havia chegado, Amós 8:1-2. Amós conclui com uma visão de restauração futura. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e levantarei as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que ceifa,
e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e comerão o seu fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Amós 9, 11, 15. Esta visão de restauração é significativa por vários aspectos. Primeiro, ela enfatiza a reconstrução do tabernáculo caído de Davi, sugerindo uma reunificação dos reinos divididos sob uma liderança davídica renovada. Segundo, ela descreve uma abundância agrícola quase miraculosa, onde o que lavra alcançará ao que ceifa, indicando que a colheita será tão abundante que a próxima temporada de plantio começará antes que a colheita anterior tenha terminado. Terceiro, ela promete um retorno do exílio e um replantio permanente na terra. Não serão mais arrancados da sua terra. Esta conclusão esperançosa levantou questões entre estudiosos sobre sua autenticidade, com alguns sugerindo que pode ser uma adição posterior ao texto original. No entanto, mesmo que seja uma adição posterior, ela reflete uma compreensão teológica importante. O julgamento divino, por mais severo que seja, não é a palavra final. A aliança de Deus com seu povo permanece, e além do julgamento, há a promessa de restauração e renovação. Esta tensão entre julgamento e esperança, entre denúncia profética e promessa de restauração, é característica da tradição profética hebraica como um todo. Os profetas não eram simplesmente arautos da destruição, mas visionários que mantinham viva a esperança mesmo nos tempos mais sombrios. Sua crítica ao presente era motivada não apenas pela indignação moral, mas por uma visão de um futuro melhor, mais justo e mais fiel à aliança divina. A mensagem de Amós, portanto, estabelecia conexões indissolúveis entre adoração verdadeira e justiça social, entre privilégio e responsabilidade, entre religião e ética. Estas conexões, revolucionárias em seu tempo, continuam a desafiar e inspirar comunidades de fé até hoje, convidando-nos a examinar criticamente se nossas práticas religiosas estão alinhadas com nosso compromisso com a justiça e a compaixão. O que acontece quando a religião se torna apenas um ritual vazio? Como reconhecer quando nossa espiritualidade perdeu sua conexão com a justiça? Continue assistindo para descobrir como Amós desafiou uma nação inteira a repensar sua relação com Deus e com o próximo, e o que isso significa para nós hoje. Para apreciar plenamente a radicalidade da mensagem de Amós, precisamos situá-la no contexto mais amplo do desenvolvimento da tradição profética em Israel. Amós é frequentemente considerado o primeiro dos profetas escritores, aqueles cujas mensagens foram preservadas em livros que levam seus nomes, embora profetas como Elias e Eliseu o tenham precedido cronologicamente. Como tal, ele estabeleceu padrões e temas que seriam desenvolvidos por profetas posteriores como Oséias, Isaías e Jeremias. Antes de Amós, Ashintum, profecia em Israel e Judá frequentemente estava associada a fenômenos estáticos e a oráculos focados principalmente em questões políticas e militares. Profetas como Natã e Gade serviam como conselheiros da corte, oferecendo orientação divina para reis como Davi e Salomão. Elias e Eliseu, embora mais independentes e críticos da monarquia, concentravam-se principalmente na luta contra a adoração de Baal e na defesa da exclusividade da adoração a Yahvé. Amós representa uma evolução significativa nesta tradição. Embora compartilhe a preocupação com a adoração exclusiva a Yahvé,
ele expande o escopo da crítica profética para incluir questões de justiça social e ética comunitária. Ele estabelece uma conexão explícita entre fidelidade religiosa e justiça social, que se tornaria central para a tradição profética posterior. Esta ênfase na justiça social não era inteiramente nova. A lei de Moisés já continha numerosas provisões para a proteção dos pobres, viúvas, órfãos e estrangeiros. No entanto, Amós articula esta preocupação com uma clareza e força sem precedentes, elevando a justiça social de uma entre muitas obrigações religiosas para o próprio cerne da verdadeira adoração. Outro aspecto inovador da profecia de Amós é sua disposição de anunciar julgamento contra o próprio Israel. Profetas anteriores haviam criticado reis específicos por suas falhas, mas Amós vai além, anunciando um julgamento abrangente sobre a nação como um todo. Ao fazê-lo, ele desafia a complacência nacional e a presunção de que o status de Israel como povo escolhido garantiria proteção divina, independentemente de seu comportamento. A forma literária do livro de Amós também representa uma inovação significativa. Embora provavelmente baseado em oráculos orais originalmente entregues em contextos públicos, como santuários e mercados, o livro demonstra uma sofisticação literária considerável. Utiliza uma variedade de formas poéticas, incluindo oráculos de julgamento, visões apocalípticas, hinos, lamentações e diálogos. Esta diversidade de formas literárias, combinada com uma linguagem vívida e imagens poderosas, estabeleceu padrões para a literatura profética posterior. Particularmente notável é o uso que Amós faz de imagens do mundo natural: terremotos, secas, pragas de gafanhotos, fogo consumidor, para comunicar a realidade do julgamento divino. Como pastor e agricultor, ele estava intimamente familiarizado com o mundo natural e suas forças, e utiliza este conhecimento para criar metáforas poderosas que ressoariam com sua audiência agrária. O leão rugiu. Quem não temerá? O Senhor Deus falou. Quem não profetizará? Amós 3:8. Esta imagem vívida do rugido do leão comunica a inevitabilidade e o terror do julgamento divino de uma forma que sua audiência compreenderia. Visceralmente, a influência de Amós se estendeu muito além de seu próprio tempo. Profetas posteriores como Isaías, Miqueias e Jeremias desenvolveram e expandiram seus temas, particularmente a conexão entre adoração verdadeira e justiça social. A famosa passagem de Miqueias: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8 ecoa claramente as preocupações de Amós. No período pós-exílico, quando os judeus retornaram da Babilônia e reconstruíram o templo, as advertências de Amós contra a religiosidade vazia influenciaram profetas como Ageu e Zacarias, que insistiram que a reconstrução do templo deveria ser acompanhada por uma renovação ética e espiritual. Mais tarde, no período do Segundo Templo, a tradição de crítica social profética influenciou movimentos como os essênios, que se retiraram para o deserto em protesto contra o que viam como corrupção do estabelecimento religioso em Jerusalém. No Novo Testamento, a influência de Amós é evidente nos ensinamentos de Jesus, particularmente em suas críticas aos líderes religiosos que coam um mosquito e engolem um camelo, Mateus 23:24, enfatizando minúcias rituais enquanto negligenciam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. A famosa purificação do movimentos como os essênios, que se retiraram para o deserto em protesto contra o que viam como corrupção do estabelecimento religioso em Jerusalém.
No Novo Testamento, a influência de Amós é evidente nos ensinamentos de Jesus, particularmente em suas críticas aos líderes religiosos que coam um mosquito e engolem um camelo, Mateus 23:24, enfatizando minúcias rituais enquanto negligenciam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. A famosa purificação do Templo por Jesus, expulsando os cambistas e vendedores de animais, ecoa a crítica de Amós à mercantilização da religião e sua insistência em que o culto deve ser acompanhado por justiça. Tiago, em sua epístola, canaliza o espírito de Amós quando declara que a religião pura e imaculada para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1:27. Esta definição de religião verdadeira, enfatizando o cuidado com os vulneráveis, está profundamente alinhada com a mensagem central de Amós. Ao longo da história da Igreja, a mensagem de Amós inspirou movimentos de reforma que buscavam reconectar a prática religiosa com a justiça social. Durante a Reforma Protestante, figuras como Martinho Lutero e João Calvino frequentemente citavam Amós em suas críticas à corrupção da Igreja medieval e em seus chamados por uma fé que se manifestasse em transformação social. Os anabatistas, em particular, enfatizavam a dimensão social do Evangelho, inspirados em parte pela tradição profética representada por Amós. No século XIX, o Evangelho Social de Walter Rauschenbusch e outros reformadores sociais cristãos foi profundamente influenciado pela tradição profética, incluindo Amós. Eles argumentavam que o cristianismo não deveria se preocupar apenas com a salvação individual, mas também com a transformação de estruturas sociais injustas. Esta ênfase na dimensão social do Evangelho continua a influenciar muitas denominações cristãs até hoje. No século XX, a teologia da libertação na América Latina, com sua opção preferencial pelos pobres, ecoava a preocupação de Amós com os marginalizados e oprimidos. Teólogos como Gustavo Gutierrez e Leonardo Boff frequentemente citavam os profetas hebreus, incluindo Amós, em sua crítica às estruturas econômicas e políticas que perpetuavam a pobreza e a injustiça. Fora do contexto cristão, a mensagem de Amós também ressoou com movimentos de justiça social em outras tradições religiosas. No judaísmo moderno, o conceito de Tikkun Olam, reparar o mundo, que enfatiza a responsabilidade judaica de trabalhar por justiça social, é frequentemente fundamentado na tradição profética, incluindo Amós. Reformadores sociais judeus como Abraham Joshua Heschel, que marchou com Martin Luther King Jr. pelos direitos civis, explicitamente citavam Amós e outros profetas como inspiração para seu ativismo. Mesmo em contextos seculares, a linguagem e as imagens de Amós continuam a inspirar movimentos por justiça social. A famosa frase de Martin Luther King Jr., "Deixe a justiça correr como as águas e a retidão como um rio caudaloso", é uma citação direta de Amós 5:24, demonstrando o poder duradouro desta linguagem profética para articular aspirações por uma sociedade mais justa. Esta influência duradoura de Amós, através dos séculos e em diversos contextos culturais e religiosos, testemunha a universalidade e a atemporalidade de sua mensagem. Sua insistência na conexão indissolúvel entre adoração verdadeira e justiça social, sua crítica à religiosidade vazia e à exploração dos vulneráveis e sua visão de uma sociedade transformada pela justiça divina continuam a ressoar e inspirar, desafiando cada geração a reexaminar suas práticas religiosas e sociais à luz dos princípios eternos que ele proclamou. O momento decisivo no ministério de Amós ocorreu em Betel, o principal santuário do Reino do Norte, durante uma celebração religiosa.
Este local não foi escolhido por acaso. Betel, Casa de Deus, tinha profundas associações históricas com o patriarca Jacó, que ali teve sua visão da escada que chegava ao céu e declarou: "Esta é a casa de Deus, esta é a porta dos céus." Gênesis 28:17. Após a divisão política do Reino Unido, Betel havia se tornado o centro religioso oficial do Reino de Israel, quando Jeroboão I estabeleceu ali um bezerro de ouro como símbolo religioso alternativo ao Templo de Jerusalém, iniciando o que os escritores bíblicos posteriores considerariam como idolatria institucionalizada. A escolha de Betel como palco para a proclamação profética de Amós era, portanto, altamente simbólica e deliberadamente provocativa. Ao levar sua mensagem de julgamento divino para o coração do estabelecimento religioso do Reino do Norte, Amós estava desafiando diretamente não apenas práticas religiosas específicas, mas a própria legitimidade das instituições religiosas e políticas de Israel. Era como se um pregador itinerante sem credenciais oficiais entrasse na Catedral Nacional durante uma cerimônia de Estado e denunciasse o governo e a hierarquia religiosa. Foi neste cenário carregado de significado religioso e político que Amós ousou pronunciar palavras de julgamento contra a casa real. Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amós 7:11. Esta profecia não era apenas uma previsão de eventos futuros, mas um ataque direto à legitimidade do regime e suas instituições religiosas. Ao profetizar o exílio, Amós estava efetivamente declarando que o projeto nacional de Israel havia falhado por causa de sua infidelidade à aliança com Deus, que as bênçãos divinas haviam sido retiradas e que a nação enfrentaria as consequências catastróficas de suas escolhas. A reação foi imediata e hostil. Amazias, o sumo sacerdote de Betel e representante do establishment religioso e político, denunciou Amós ao rei como conspirador. Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amós 7, 10, 11. Esta acusação de sedição revela como a mensagem profética era percebida como uma ameaça política direta, desestabilizadora da ordem estabelecida. É significativo que Amazias caracterize as palavras de Amós como uma conspiração e afirme que a terra não poderá suportar todas as suas palavras. Estas formulações revelam o medo que a mensagem profética inspirava nos detentores do poder. Eles reconheciam, mesmo que não admitissem abertamente, o poder potencialmente revolucionário da palavra profética para deslegitimar autoridades estabelecidas e inspirar resistência à opressão. A história tem repetidamente demonstrado que regimes opressivos temem, acima de tudo, a palavra verdadeira falada corajosamente. O que acontece quando um mensageiro da verdade confronta sistemas de poder estabelecidos? Como reagimos quando nossa posição confortável é desafiada por verdades inconvenientes? Continue assistindo para descobrir como a resposta de Amós a estas pressões pode nos inspirar a enfrentar os desafios de nosso próprio tempo com coragem e integridade. Amazias, então, ordenou a Amós: Vai-te, vidente, foge para a terra de Judá, come lá o teu pão e lá profetiza, mas em Betel não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e templo do reino. Amós 7, 12 e 13. Esta ordem de expulsão expõe a tensão fundamental entre profecia e poder institucional. Amazias essencialmente admite que Betel não é realmente casa de Deus, como seu nome sugere, mas santuário do rei e templo do reino. Uma confissão reveladora de como a religião,
havia se tornado subordinada aos interesses políticos. A resposta de Amós a esta tentativa de silenciamento foi exemplar em sua coragem e clareza. Não sou profeta nem filho de profeta, sou pastor e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Amós 7, 14 e 15. Com estas palavras, Amós reafirmava a fonte de sua autoridade. Não credenciais humanas ou posições institucionais, mas o chamado divino direto. Ele não podia ser silenciado por ameaças humanas, porque sua lealdade fundamental era a Deus, não as estruturas de poder existentes. É notável que Amós não reivindique o título de profeta para si mesmo. Ao declarar, não sou profeta nem filho de profeta, ele está rejeitando a associação com os profetas profissionais da corte, que frequentemente diziam aos reis o que eles queriam ouvir em troca de patrocínio e proteção. Amós está afirmando sua independência radical de tais compromissos institucionais. Ele é simplesmente um homem comum, pastor e cultivador de sicômoros, que foi diretamente comissionado por Deus para entregar uma mensagem específica. Esta afirmação de origens humildes e chamado divino direto estabelece um precedente poderoso para todos aqueles que, ao longo da história, seriam chamados a falar verdades inconvenientes aos poderosos, sem o benefício de credenciais institucionais ou status social elevado. Após reafirmar a fonte divina de sua autoridade, Amós responde à tentativa de silenciamento com uma profecia ainda mais severa. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel. E tu morrerás numa terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amós 7, 16, 17. Longe de ser intimidado pela ameaça, Amós intensifica sua mensagem, dirigindo agora um julgamento pessoal contra o próprio Amazias e sua família. Este confronto entre Amós e Amazias ilustra o dilema eterno enfrentado pelos verdadeiros profetas. Como permanecer fiel à mensagem divina quando ela desafia diretamente os poderes constituídos? A resposta de Amós estabeleceu um precedente para todos os que, ao longo da história, seriam chamados a falar verdades inconvenientes aos poderosos. Sua coragem inspirou figuras como Dietrich Bonhoeffer enfrentando o nazismo, Martin Luther King Jr. confrontando o racismo institucionalizado, Oscar Romero desafiando a opressão militar em El Salvador e inúmeros defensores dos direitos humanos que se opuseram a regimes opressivos. O confronto em Betel também revela algo profundo sobre a natureza do poder e sua relação com a verdade. O poder institucional frequentemente busca cooptar a religião, transformando-a em um instrumento de legitimação do status quo. Quando a religião se torna santuário do rei, em vez de espaço para o encontro autêntico com Deus, ela perde sua capacidade profética de questionar e transformar. A coragem de Amós nos lembra que a verdadeira fé deve manter sua independência crítica em relação às estruturas de poder, preservando sua capacidade de falar verdade ao poder. As consequências deste confronto não são explicitamente narradas no livro de Amós, mas podemos inferir que o profeta enfrentou perseguição e possivelmente até violência por sua ousadia. A tradição judaica posterior sugere que Amós pode ter sido morto por sua profecia, embora não haja confirmação bíblica direta desta afirmação. As profecias de Amós se cumpriram tragicamente. Em 722 a.C., aproximadamente 3 décadas após seu ministério, o poderoso Império Assírio destruiu Samaria,
a capital do Reino do Norte, e levou os israelitas ao exílio, exatamente como o pastor-profeta havia anunciado. Este cumprimento histórico validou Amós como autêntico porta-voz divino, segundo os critérios estabelecidos em Deuteronômio 18, 21, 22, onde se afirma que o verdadeiro profeta pode ser reconhecido quando suas palavras se cumprem. No entanto, o legado de Amós transcende em muito as circunstâncias históricas específicas de seu tempo. Sua voz continua a ecoar através dos séculos, desafiando-nos a examinar a relação entre nossa fé e nossas práticas sociais, entre nossos rituais religiosos e nosso compromisso com a justiça. A mensagem central de Amós, que a verdadeira espiritualidade não pode ser divorciada da justiça social, permanece revolucionária ainda hoje. Em um mundo onde comunidades religiosas frequentemente se concentram em questões de doutrina, ritual e moralidade pessoal, enquanto negligenciam questões de justiça estrutural, Amós nos lembra que Deus julga sociedades não apenas por sua ortodoxia religiosa, mas por como tratam seus membros mais vulneráveis. Sua insistência de que Deus rejeita até mesmo os rituais mais elaborados quando estes coexistem com a exploração dos pobres desafia diretamente a tendência humana de compartimentalizar a vida espiritual, separando-a das realidades econômicas e sociais. Quando profetas modernos denunciam sistemas econômicos que privilegiam poucos à custa de muitos, estão seguindo os passos deste pastor de Tecoa. Quando ativistas religiosos insistem que a fé deve se manifestar em ação social transformadora, estão canalizando o espírito de Amós. Quando Martin Luther King Jr. declarou que o arco do universo moral é longo, mas inclina-se para a justiça, estava ecoando a convicção de Amós de que o julgamento divino sobre a injustiça é inevitável, mesmo que demore a se manifestar plenamente. A crítica de Amós à religiosidade vazia também ressoa poderosamente em nosso tempo, em uma era de espiritualidade de consumo, onde experiências religiosas são frequentemente buscadas por seu valor emocional ou psicológico, sem compromisso ético correspondente. Amós nos lembra que a autenticidade espiritual se manifesta necessariamente em compromisso com a justiça. Suas palavras desafiam tanto o fundamentalismo, que se concentra na pureza doutrinária, enquanto ignora a injustiça social, quanto o progressismo, que abraça causas sociais, enquanto esvazia a fé de seu conteúdo transcendente. O princípio articulado por Amós, que maior privilégio implica maior responsabilidade, tem aplicações profundas em nosso mundo globalizado. Nações ricas e poderosas, corporações multinacionais e indivíduos privilegiados são chamados a reconhecer que sua posição de influência traz consigo uma responsabilidade proporcional. A declaração de Amós: somente a vós conheci de todas as famílias da terra, portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Amós 3:2. Pode ser entendida hoje como um chamado para que aqueles com maior poder e recursos assumam maior responsabilidade na abordagem de desafios globais como a pobreza extrema, a crise climática e os conflitos armados. A crítica de Amós às práticas comerciais fraudulentas: diminuís o efa e aumentais o ciclo e fraudais com balanças enganosas, Amós 8:5, tem relevância direta em uma economia global frequentemente caracterizada por práticas comerciais predatórias, exploração de trabalhadores vulneráveis e externalização de custos ambientais. Sua condenação daqueles que vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias, Amós 2:6, ressoa em um mundo onde o tráfico humano continua a florescer
e onde trabalhadores em países em desenvolvimento frequentemente recebem salários de miséria para produzir bens de luxo para consumidores em nações ricas. Em um mundo onde a desigualdade continua a crescer, onde sistemas religiosos muitas vezes se acomodam ao status quo em vez de desafiá-lo, onde a exploração dos vulneráveis frequentemente ocorre sob o manto da legalidade, precisamos redescobrir a coragem de Amós. Seu chamado para que o juízo corra como as águas e a justiça como ribeiro perene, Amós 5:24, não é apenas um ideal poético, mas um imperativo divino que continua a desafiar indivíduos e sociedades a alinharem suas práticas com os princípios eternos da justiça e da compaixão. Talvez o aspecto mais inspirador do legado de Amós seja o exemplo de como uma única voz, surgida de origens improváveis e falando verdades inconvenientes, pode impactar a história. Ele nos lembra que não precisamos de credenciais impressionantes ou posições de poder para fazer a diferença. O que precisamos é coragem moral, clareza de visão e disposição para permanecer fiéis à verdade, mesmo quando isso nos coloca em conflito com os poderes estabelecidos. A história de Amós nos convida a fazer perguntas desafiadoras sobre nossa própria sociedade. Quais são as injustiças estruturais de nosso tempo que exigem denúncia profética? Como nossas práticas religiosas podem se tornar mais autenticamente alinhadas com os valores de justiça e compaixão? Que formas de religiosidade vazia precisamos abandonar para abraçar uma fé que verdadeiramente honra o Deus que se preocupa com os oprimidos? Como podemos, como Amós, encontrar coragem para falar verdade ao poder, mesmo quando isso é impopular ou perigoso? Para comunidades religiosas contemporâneas, Amós oferece um desafio particularmente agudo. Suas palavras nos convidam a examinar criticamente se nossas práticas de adoração estão conectadas a um compromisso autêntico com a justiça social. Quando ele declara que Deus odeia e despreza as festas religiosas e assembleias solenes de Israel, e que não se deleita com suas ofertas e cânticos, Amós 5:21-23, ele está questionando a validade de qualquer expressão religiosa que coexista confortavelmente com a injustiça social. Este questionamento permanece tão relevante hoje quanto era no século 8 a.C. Congregações e comunidades de fé são desafiadas a perguntar: nossas práticas de adoração nos inspiram a trabalhar por justiça em nossas comunidades? Ou servem principalmente para nos confortar e nos fazer sentir bem? Nossos orçamentos refletem um compromisso com o cuidado dos vulneráveis? Ou estão focados principalmente em nossa própria comodidade e entretenimento espiritual? Nossas vozes são levantadas em defesa daqueles que sofrem injustiça, ou permanecemos silenciosos diante da opressão? Amós não nos permite separar nossa vida espiritual de nosso compromisso com a justiça social. Para líderes religiosos, Amós oferece um exemplo poderoso de coragem profética. Em um tempo em que muitos líderes religiosos são tentados a moderar suas mensagens para não ofender doadores importantes ou alienar membros influentes, Amós nos lembra da responsabilidade sagrada de falar a verdade, independentemente das consequências pessoais. Seu confronto com Amazias, o sumo sacerdote de Betel, ilustra o conflito perene entre profecia autêntica e religião institucionalizada. Líderes religiosos contemporâneos são desafiados a examinar se estão servindo como verdadeiros profetas, falando verdade ao poder, ou se tornaram como Amazias, defensores do status quo e guardiões do santuário do rei. Para ativistas sociais, Amós oferece uma fundamentação teológica profunda para o trabalho de justiça.
Sua insistência de que a justiça social não é meramente uma preferência política, mas uma exigência divina, proporciona uma base sólida para o ativismo baseado na fé. Quando ativistas contemporâneos trabalham para reformar sistemas de justiça criminal, combater a pobreza, proteger o meio ambiente ou defender os direitos dos imigrantes e refugiados, eles podem encontrar em Amós um ancestral espiritual que compreendeu profundamente a conexão entre fé autêntica e transformação social. Para educadores religiosos, Amós oferece um modelo de como integrar ensinamentos sobre justiça social no currículo de formação espiritual. Muito frequentemente, a educação religiosa se concentra em história bíblica, doutrinas teológicas e práticas devocionais, sem fazer conexões explícitas com questões de justiça social contemporâneas. Amós nos desafia a desenvolver uma pedagogia que conecte consistentemente textos sagrados e tradições religiosas com o chamado para criar comunidades e sociedades mais justas. Para teólogos e estudiosos da religião, Amós oferece um exemplo de como a crítica social pode ser articulada em linguagem teológica poderosa. Sua habilidade de entrelaçar imagens vívidas do mundo natural com princípios éticos profundos e uma compreensão radical da natureza de Deus demonstra como a teologia pode ser simultaneamente poética, profética e prática. Teólogos contemporâneos podem encontrar em Amós inspiração para desenvolver articulações da fé que sejam tanto intelectualmente rigorosas quanto socialmente engajadas. Para pessoas comuns que se perguntam como podem fazer diferença em um mundo complexo e frequentemente opressivo, Amós oferece um exemplo inspirador. Como um simples pastor e cultivador de sicômoros, sem credenciais formais ou posição institucional, ele demonstrou como uma única voz falando verdade com coragem pode ter um impacto que ressoa através dos séculos. Sua história nos lembra que Deus frequentemente escolhe os improváveis, aqueles sem poder ou privilégio segundo padrões mundanos, para serem portadores de mensagens transformadoras. A visão de restauração com que Amós conclui seu livro também tem relevância contemporânea. Após anunciar julgamento severo, ele oferece uma imagem de renovação, onde os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão, e onde o povo plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e comerão o seu fruto. Amós 9, 13, 14. Esta visão de abundância agrícola e estabilidade comunitária sugere que, além do julgamento, há esperança de restauração e florescimento. Em um tempo de múltiplas crises, pandêmica, climática, econômica, política, esta visão de renovação nos lembra que a crítica profética não é um fim em si mesma, mas visa a transformação e a restauração. A promessa final de Amós: "E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor, teu Deus." Amós 9:15. Fala a aspiração humana universal por pertencimento, segurança e permanência. Em um mundo caracterizado por deslocamento, migração forçada e perda de conexão com a terra, esta promessa ressoa profundamente. Ela nos convida a imaginar e trabalhar por um mundo onde comunidades possam florescer em conexão sustentável com a terra e onde ninguém seja arrancado de seu lar por guerra, pobreza ou degradação ambiental. CTA final. Se a história de Amós tocou seu coração e despertou sua mente, não permita que este seja apenas mais um vídeo que você assiste passivamente. Deixe que a coragem deste pastor profeta inspire ação concreta em sua própria vida. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares e sua comunidade de fé
para iniciar conversas importantes sobre a conexão entre espiritualidade autêntica e justiça social. Inscreva-se em nosso canal para mais conteúdo que explora como textos sagrados antigos continuam a iluminar desafios contemporâneos. Mais importante, pergunte-se: que injustiças em minha comunidade exigem minha voz e ação? Como posso fazer fluir a justiça como as águas em meu próprio contexto? Porque, como Amós nos ensinou há quase 3 milênios, a verdadeira fé sempre se manifesta em compromisso ativo com a justiça e a compaixão. Não seja apenas um ouvinte da palavra, seja um fazedor da justiça.